Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente dê continuidade à resolução dos PETs. Lembra? O Plano de Ensino Tutorado que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Meus guerreiros, meus sobreviventes do The Walking Dead da vida real, já chegamos aí, galera, ao volume 6, ao módulo 6 do PET. Estamos chegando à semana 3, caminhando para o fim. Fizemos aí o PET 300 anos e agora estamos chegando ao final do sexto volume. E a temática de hoje é uma temática muito importante para você, meu nobre, que vai fazer o Enem e outros vestibulares, onde a gente vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico e mudanças do mundo do trabalho. Beleza? Então a temática de hoje é uma temática muito importante, é uma temática que desperta muito interesse e nós vamos falar um pouco sobre essa ideia. Bom, mas antes de eu começar a falar sobre esse título, olha para cima aí, você está por dentro, né? Bom, galera, eu, professor Matheus, professor de História, e uma equipe fazemos parte de um projeto chamado Escola Online. Para quem não conhece, o projeto Escola Online é um projeto onde a gente vai colocar em várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, do Facebook, você que tem nos acompanhado pelo Instagram, tem lá toda a cronologia, todo o cronograma da disponibilidade das aulas do PET, com dias e horários, além de dicas, quiz, informações as mais variadas possíveis e, claro, aqui no YouTube. O nosso canal, que cada dia que passa cresce mais por sua causa. Você que ainda não se inscreveu, quem está me assistindo, vai lá, aproveita, dá uma moral, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque, como eu sempre digo, juntos somos cada vez mais fortes. Se vocês nos ajudam, nós ajudamos a vocês. E a novidade, que está todo mundo sabendo, está embaixo, tá? A nossa plataforma. Se você quiser também encontrar materiais, as aulas organizadas, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Então repara que a gente está dando para vocês um leque de opções para que você possa ter um complemento para ajudar o seu ensino a ficar cada vez melhor e encontrar um ensino de qualidade. Mas antes da gente começar a fazer a resolução do PET, o que é de praxe a gente fazer? Vamos lá, galera, para quem conhece? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar com a nossa resolução. Let's go, galera! Vamos lá? Bom, gente, o nosso tema é o seguinte, vamos começar a avaliar alguns conceitos que nos foi colocado pelo material. Capital. O que é capital? Você fala, capital de Minas Gerais é BH? Não. Muita gente vai associar, galera, olha só, quando a gente fala sobre a ideia de capital, você associa capital ao dinheiro. Mas, galera, olha só, capital refere-se a um ativo capaz de gerar um fluxo de rendimento ao longo do tempo, por meio de sua aplicação na produção. Essa definição inclui também o dinheiro, mas não é só o dinheiro propriamente dito, e também os investimentos financeiros, os estoques e os bens que podem ser aplicados para gerar riqueza. Às vezes um milionário, você pergunta para ele, olha, me dá 10 reais, ele não tem 10 reais no bolso, mas ele tem terreno, ele tem aplicação, investimento, contas bancárias, beleza? Então o capital, como a gente vê, é aquele ativo capaz de gerar um fluxo de rendimento, que gera lucro, rentabilidade. Você tem também o capital produtivo. O que é isso, galera? É o recurso capaz de gerar riquezas e possibilitar a criação de oportunidade de trabalho para as pessoas de uma comunidade. Esse capital é investido em negócio, em fábricas que geram empregos e possibilita a distribuição de renda. Então, se você abre um comércio, abre um empreendimento e você agrega, contrata pessoas e faz o dinheiro circular, você dá produtividade ao seu capital. Só que a gente está vivendo uma época, galera, nesse momento de pandemia, onde se valoriza muito o capital especulativo. O que é isso? É aquele apostado no mercado financeiro. Muitos de vocês já ouviram falar sobre os investidores da famosa Bolsa de Valores. Nós temos os chamados day traders, aqueles investidores que, de certa forma, tentam lucrar com esse objetivo básico de investir em um curto espaço de tempo, só que é um capital de risco. Tá, galera? As pessoas que não conhecem, entendam, procurem se antenar para o que é o capital especulativo, esse capital de investimento.
é especulação. Você não vê, aplica e espera render ou não. Show de bola? Então vamos começar agora a trabalhar com o material que nos foi ofertado. O desenvolvimento tecnológico e as mudanças no mundo do trabalho. Bom, galera, então vamos lá. O desenvolvimento tecnológico ligado à tecnologia da informação gerou drásticas mudanças no mundo do trabalho. Então, querendo ou não, a gente está falando sobre revolução industrial, sobre a robotização, como ele coloca aí. Então, olha só, galera, a robotização e a inteligência artificial, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre a Bia, atendente do Bradesco, a Siri, né, que é a quem você consulta no Google, no iPhone, perdão. Então, você vê o bonequinho do Magalu, a gente fala muito com a inteligência artificial. Além de acelerar a produção e dinamizar o terceiro setor, que é o setor de serviços, colocou o trabalho humano em uma posição secundária, pois esse tipo de mão de obra é cada vez mais substituível, e onde vem o medo de muita gente em perder o emprego para a máquina, em função dessa dinâmica cada vez maior. A expansão do fluxo do capital especulativo, então vejam vocês, a questão de investimento, e hoje a coisa é tudo muito rápido, né? Você percebe que, você que está me assistindo, hoje é dia de eleições, antigamente era um custo para você ter resultado, é como o caso americano. Hoje não, hoje é tudo muito informatizado. E nas bolsas também é assim. Então a expansão do fluxo do capital especulativo na globalização prioriza o sistema financeiro, que aumenta o capital a partir da especulação. Desta forma, o sistema produtivo, é o de investimento, como a gente vê em comércio, em fábrica, perde a relevância para o sistema financeiro, que multiplica o dinheiro por ele próprio, ao mesmo tempo divide. Esse fato representa o marco da hegemonia do capital financeiro mundial. A concentração de riqueza, acentuada pelo capitalismo financeiro, porque a gente vê cada dia que passa os ricos ficando cada vez mais ricos, meio bom, xibom, xibom, bombom, tá? E então você vê, tá? O capitalismo financeiro gerando essa concentração, intensifica e agrava os problemas da desigualdade social no mundo, como a fome, o desemprego estrutural, quantas pessoas no Brasil vivem nessa época de desemprego, ou então empregados em trabalhos informais, sem qualquer registro, a crise ambiental, econômica e política, a xenofobia e o racismo. Então é uma consequência, porque pessoas sem emprego buscam desesperadamente ir para regiões onde tem mais investimento, então você começa a ter sequelas sobre essa nova ordem econômica mundial. Beleza, galera? Então tá lá. Número 1. Conceitue capital. Gente, o que pra gente é capital? O que é dinheiro? Tá? Bom, a gente viu lá, se você pegar dentro da definição de conceitos, você vê que o capital é aquele ativo que gera lucro. Então, eu procurei colocar para vocês, olha só, peguei um dicionário financeiro que ele estabelece o seguinte: capital é qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimento ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção. Porque o dinheiro na sua mão, ele é apenas um papel. Se você não fizer o dinheiro circular, ele não tem o que, galera? Produtividade. Esse conceito inclui apenas, como eu falei, não é só o dinheiro que é capital, tá? Mas também os investimentos financeiros, os estoques e os bens que podem ser aplicados para gerar riqueza, dentre outros. Então vejam, a gente pega a definição dos conceitos aplicando ao que a gente vê lá do dicionário financeiro. Tá, galera? Então você vê aí a questão do dinheiro como investimento, e aí você vê que o nosso sistema, que é o capitalismo, ele gira todo em torno de acúmulo de capital. Show de bola? Número 2. Explique a diferença entre capital especulativo e o capital produtivo. Foi o que eu falei. Lembra quando a gente falou da questão da bolsa e o capital que gera retorno? Então, galera, eu coloquei para você entender. Então, você fala assim, poxa, o capital especulativo é aquele que você entra no mercado de risco, né, nas instituições financeiras, que você quer ganhar muito lucro em curto espaço de tempo. E o produtivo é aquele que você vai, claro, né, plantando, semeando diariamente. Então, vamos lá. Então, olha só, galera, enquanto o capital produtivo é o recurso investido em negócios, fontes geradoras de emprego, podendo mesmo no intuito de gerar riquezas, possibilita a distribuição de renda. Tá? É aquela história, poxa, eu tenho 1 milhão. O que eu faço? Eu vou abrir uma empresa, vou empregar pessoas, vou gerar uma produtividade, vou gerar produtos, ou eu pego esse 1 milhão e invisto ele o quê? Em poupança, que hoje é uma coisa que é um perfil conservador, mas eu invisto em fundos, invisto em ações. Se eu resolvo investir em uma empresa, em algo sólido, eu quero investir em produtividade, estou eu aplicando meu capital produtivo. Mas se eu quero especular, ganhar dinheiro em curto espaço de tempo,
você vai transformar em capital especulativo, que é aquele aplicado no mercado financeiro, cujo único objetivo é a obtenção de lucro, tá? Acima da média em curto espaço de tempo. Então você não tem preocupação em distribuir renda. Você não quer saber se tem pessoa passando fome, você está ganhando dinheiro? É em cima disso que vive o capital especulativo dessas agências hoje, que vem falando muito sobre aplicar o seu dinheiro para ter um alto rendimento. Bom, beleza, galera. Então vamos lá. Uma questãozinha bacana para você que vai fazer Enem, para a gente começar a trabalhar como que isso é cobrado. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. Lembra, no início você tinha aquela relação muito próxima. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença de automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e a mudança na organização dos processos de trabalho. No português, claro, galera, o que está acontecendo? A gente vai traduzir isso aqui quando entendo que com a dinâmica e o melhoramento das fábricas, das máquinas, faz com que o homem se torne cada vez mais suscetível a ser substituído pela máquina. Tá? Então vamos lá. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Então, quais mudanças que a gente pode ver aqui? Vamos lá, galera. Tá? Então, é o seguinte, letra A. Pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados? Pelo contrário, você está fazendo a ideia da maquinofatura, a máquina trabalhando cada vez mais. Letra B. Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial? Galera, lembra que no Enem você tem que tomar muito cuidado com aquilo que pede. Gente, em algum momento a gente fala disso, tá? Então a questão do texto não toca. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Que qualificação laboral, galera? Qualificação de trabalho. Você fala, opa, então as empresas começam o quê? A pensar nisso. Se você não se qualificar, você se torna o quê? Você se torna vítima e pode correr um sério risco de desemprego. Então seria uma boa resposta. Por que não é a letra D? Pelo aumento na oferta de vagas para os trabalhadores especializados em funções repetitivas. O texto fala o contrário. A máquina está diminuindo o número de vagas. Beleza? Então, letra E. Pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade. Galera, você que vai fazer a questão do Enem, muito cuidado, vejam vocês, com a ideia de uma boa interpretação. Então, ali, por exemplo, o texto, ele te dá indícios de que você tem o que, galera? Como a gente vê, a participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação de trabalho. Tá? Tudo bem, não é uma questão muito fácil, mas é uma questão para você realmente pensar que as outras alternativas, elas não o quê? Elas não batem. Beleza? Então vamos lá, galera. 4. Enem. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital. Tá? Justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição de renda. O que é isso? Exemplificando mais de uma vez, os vendedores de refrigerante às portas do estádio viram sua produtividade aumentar graças ao just in time, ao tempo justo dos fabricantes, e distribuidores de bebidas. Mas, para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combina-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. É aquela história, né? Você tem aquela produção em massa, mas o que? O vendedor ali, que vende cerveja, um ambulante, que vende cerveja, vende refrigerante, ele sabe que, de repente, há uma demanda, você chega para ver um jogo desse com sede, no calor da emoção, quem toma sua cerveja, quem toma seu refrigerante, então é uma necessidade de você atender esse mercado. Beleza? Então vamos lá, galera. Os aspectos destacados do texto afetam diretamente questões como emprego e renda,
sendo possível explicar essas transformações pelo... Então, olha só, galera, o que ele está colocando? Poxa, você produz da forma mais o que é tecnológica possível, um refrigerante, invasa, tecnologia de envasar, colocar em lata, mas a forma de venda é mais primitiva, o cara com seu isoporzinho, com aquele gelo às vezes caseiro, e tá lá no gritando, opa, refrigerante na minha mão, olha o latão, 3 é 10, 1 é 5, 3 é 10, 3 é 12, não sei. Então, repara aquela forma primitiva. Então, o que está colocando aqui? Tá? Então, quais aspectos a gente vê no texto? Letra A, crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. Gente, fortalecimento do capital industrial até beleza, mas em algum momento eu estou falando em crise bancária. Inovação toyotista e a regularização do trabalho formal. Galera, se você pensar a ideia do Toyota, que é o cara que cria o modelo toyotista da produção, que ela é puxada, o que é isso? Você produz de acordo com a demanda? Tá certo. Quando ele fala do just in time, beleza. Só que você não está falando do trabalho formal. Você acha que aquele cara que está vendendo refrigerante, ele tem carteira? Ele está recebendo pela Coca-Cola? Óbvio que não. Então você tem ali o que, galera? O crescimento da informalidade, tá? Beleza? Impacto da tecnologia e as modificações da estrutura produtiva. Você fala, opa, você muda a forma de produzir de acordo com o que você atende. Isso bem realmente seria o quê? Seria o que me atendia. Por que a letra D está errada? Emergência da globalização e expansão no setor secundário. Galera, eu estou falando da questão do setor terciário. Estou falando da questão do comércio. Tá? Então, galera, realmente você teria o quê? Tirar essa parte. Letra E. Diminuição do tempo de trabalho e necessidade de diploma de curso superior. Todo mundo que está ali vendendo a porta do Maracanã, do Mineirão, do estádio da sua cidade num jogo, ele tem curso superior, né? Claro. Então, vejam que o Enem realmente tem algumas maldades, que você percebe que, às vezes, aquilo que está mais próximo com o que o texto te oferece é a melhor resposta a ser aplicada. Beleza? Vamos lá? Então, moçada, 3. Cite algumas mudanças ocorridas no mundo do trabalho com o desenvolvimento tecnológico. O que aconteceu com o mundo do trabalho? É o que a gente está falando cada vez mais. Lembra? A robotização, a inteligência artificial, ela vem colocando o homem como uma peça, se a gente não abrir o olho, galera, extremamente dispensável. A gente está vendo esse momento de pandemia, muita gente fazendo home office, muitos não vão voltar a trabalhar. Quer dizer, para a empresa, às vezes, é mais vantajosa manter o cara em casa, porque ele trabalha, pagando gastando a sua própria luz, a sua própria internet, não tendo que deslocar, questão de vale transporte, alimentação da casa dele, alguns que realmente almoçavam nas fábricas, comiam nas fábricas. Então, olha só, o que eu coloquei, galera? Olha só. Além de colocar o trabalho humano em segundo plano, em função da possibilidade real de substituir o homem pela máquina, o desenvolvimento tecnológico ligado à tecnologia de informação, a gente vê muita questão de informática e tal, como a robótica, a inteligência artificial, aceleraram a produção e dinamizaram o setor de serviços. Então, hoje é tudo muito rápido. Então, isso são mudanças que, de certa forma, nos acompanham com essa o quê? Com essa revolução. Lembrando que nós hoje, galera, estamos na famosa Revolução Industrial 4.0. Então, a gente está no que a gente chama do quê, galera? Da quarta Revolução Industrial. Então, galera, a gente está hoje, a nossa vida é atrelada diretamente à máquina. Show? Então, vamos lá. Tá? Quais as consequências da concentração de riqueza acentuada pelo capital financeiro para a sociedade? Agora que eu estou vendo aqui, eu errei na minha contagem, aqui é a questão de número 4. Tá? Mas aí depois você vê no seu pet aí. Quais as consequências, galera? O que a gente está vendo? Perigo, moçada, de que, por exemplo, olha só, de forma bem simples, a concentração financeira nada mais é do que os ricos, minoria, ficando cada vez mais rico em cima da exploração dos pobres, que gera desemprego, violência, fome, racismo, xenofobia, entre outras sequelas. Galera, eu peguei esse dado para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, notícia que saiu na Agência Brasil, tá, gente, 2019. As 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma riqueza dos 3,8 bilhões de pessoas mais pobres. Então, galera, você pensar bem que, se eu não me engano, hoje só alterou um pouco, tem 34. Se você pegar as 34 maiores fortunas do planeta, elas têm mais dinheiro do que metade da população mundial. É loucura o que a gente vive em função desse capitalismo desenfreado. Beleza? É aquele ditado que diz que se tem alguém sobrando, para alguém vai estar faltando.
fato, tá? Então, galera, mais uma vez eu agradeço a vocês a participação, a colaboração, tá? Muito bom estar falando com vocês, ajudando um pouco. Então, se puderem, vai lá, visite a nossa plataforma também, porque, como eu falei, vai ter muita coisa boa para vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro.